Oi, meus amados, Jesus é o nosso Senhor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um material que estamos fazendo aqui no local da Igreja Nugama, com o propósito de que a palavra do Senhor possa seguir fluindo, possa seguir alcançando todos nós e a sua igreja. Em nome do Senhor, possa seguir sendo edificada e os santos possam seguir sendo suministrados nesses tempos finais em que estamos vivendo. Então, graças a Deus que ainda que estamos nos tempos finais, Deus está conosco, sua palavra está conosco, a palavra profética, o seu falar atual, está nos suprindo grandemente para que o nosso espírito não apague, senão, todo o contrário, podamos reacender o fogo espiritual e possamos prosseguir, possamos perseverar até o fim. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, nessa mensagem, nós estamos fazendo um resumo do livro Chamados, Escolhidos e Fiéis, do nosso irmão Pedro Dong, o livro que está dentro do projeto Livro na Minha Mão, e nós queremos encorajar todos vocês a ler esse livro, que tem um conteúdo muito denso, na verdade, que eu tenho que reconhecer, que é um conteúdo muito denso, muito concentrado, mas é uma leitura que vale a pena fazer, com calma, revisando os versículos, indo passo a passo, porque na verdade não é leite não, é alimento sólido, é churrasco, é picanha, é comida pesada. Então, para os irmãos que queiram realmente aprofundar na palavra da justiça, que é um dos pontos que fala o capítulo que eu vou desenvolver, a palavra da justiça é uma palavra que nos leva ao cumprimento da vontade do Senhor. Então é muito bom, é um livro muito rico e estou desfrutando muito, graças a Deus. Então, a semana passada, nosso irmão Natal, ele fez um resumo do primeiro capítulo do livro, que fala o caminho dos escolhidos. Foi uma mensagem muito rica, né? Também muito densa, como vocês puderam ver, né? Fala sobre a atitude, o chamamento de Deus para seus escolhidos nesses últimos tempos. Então, o Senhor está querendo também que nós possamos conhecer a salvação completa de Deus, que é o segundo capítulo dessa mensagem, ok? A salvação completa de Deus. E nessa mensagem, ela está baseada inicialmente em Hebreus capítulo 2, eu vou ler aqui, Hebreus capítulo 2, Senhor Jesus, versículo 1 e 2, e del 1 ao 3. Mas eu quero iniciar logo com o conteúdo do versículo 1. Diz: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Esse versículo me tocou muito, porque nós estamos nos últimos tempos. Nos últimos tempos, nós sabemos que o que está operando é a iniquidade. A iniquidade é o propósito, a estratégia de Satanás é tirar as referências bíblicas das pessoas, né? Para que as pessoas vivam em injustiça, fazendo o que melhor pareça. Mas a apostasia, ela tem como propósito desviar as pessoas da fé, do caminho da fé, do viver genuíno da fé. Então, nesses últimos tempos, muitas pessoas estão querendo modificar as verdades, né? Relativizar as verdades, tentar que as verdades sejam ajustadas ao viver atual da sociedade, do homem, da maneira em que o homem quer ver agora, nesse tempo, as verdades. Mas na Bíblia não é assim. Na Bíblia, que é a palavra absoluta e genuína de Deus, ela não é para nós ajustar ela a nós, é para nós nos ajustarmos a ela, amém? É para nos apegarmos a ela. Então, nesses últimos tempos em que nós estamos vivendo, nós precisamos nos apegar mais às verdades ouvidas. Então, quando nos apegamos a essas verdades ouvidas e vivemos por elas, jamais vamos nos desviar. Então, é muito importante que nós conheçamos isso. Quando falamos de verdade, não estamos falando somente do conhecimento. Certamente é um conhecimento. A verdade, o que Deus quer mostrar é um conhecimento. Mas o alvo dela é nos tornar reais,
é nos tornar pessoas que a verdade de Deus, que ela traz os elementos divinos de Deus, sejam trabalhados para dentro de nós e nos torne outras pessoas. Ou seja, nos torne filhos de Deus amadurecidos, com a expressão genuína da vida do Senhor e a manifestação da piedade, né? Então, isso que eu estou falando, isso que a Bíblia denomina a plena salvação. Então, a plena salvação é isso. É o propósito no qual o Senhor quer trabalhar todos os seus elementos divinos no homem e tornar-nos a sua própria expressão. Então, nesse sentido, nós precisamos receber revelação e visão espiritual para que o Senhor possa trabalhar sua salvação em nós. Amém? Nós precisamos sairmos de um entendimento superficial da salvação. Nós precisamos sairmos. Muitas pessoas que são crentes, são cristãos, elas somente têm um conceito superficial de que o Senhor nos salvou. Alguns pontos, né? São alguns pontos importantes também da salvação. O Senhor nos salvou da condenação, nos tirou do inferno, o fato de sermos jogados no lago de fogo para agora ir aos céus. Então, o Senhor está construindo uma mansão, uma casa no céu, para quando nós morrermos, vamos para os céus, né? Então, esse é um conceito um pouco superficial da nossa salvação. Na verdade, a salvação é algo muito profundo. Então, quando Paulo ele mostrou aqui no capítulo 2, versículo 2 e 3, diz assim: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciamos tão grande salvação? Então, quando Paulo está falando aqui, se nós cremos que o autor aqui do livro de Hebreu foi Paulo, o autor que escreveu o livro, ele fala de uma grande salvação que não podemos negligenciar. Essa grande salvação aí é a plena salvação de Deus. Se você ler o início dos capítulos, você vai ver todo o processo que Deus passou por meio do seu Filho para trazer, encarnar o Filho, né? Ele se encarnar, ter um viver humano, ele ser glorificado. Hoje, agora, ele passou a ser do unigênito, do Filho unigênito, ao Filho primogênito. Hoje ele está no trono. Ele ascendeu aos céus. E ele gerou uma plena salvação para todos nós, para nos garantir uma salvação plena, uma salvação completa, na qual o Senhor quer também nos tomar, nós, pecadores, a sermos filhos crescidos, amadurecidos e sermos levados também a ser inseridos nessa mesma glória. Então, muito bom, né? Então, quando fala aí essa grande salvação, aí o autor do livro de Hebreu, ele está fazendo referência a toda a salvação completa, todo o processo da salvação que envolve o processo da glorificação, da conformação, da justificação, que nós vamos ver alguns pontos hoje. Muito bom. Então, o que os filhos de Deus precisam conhecer inicialmente, pelo menos inicialmente, são alguns pontos para entender um pouco em que consiste essa salvação. Primeira coisa que precisamos compreender os filhos de Deus, que o Senhor se encarnou, Deus se fez homem. Então, isso está em João capítulo 1, versículo 1, versículo 14, o verbo que é Deus, que era Deus, que estava na eternidade com Deus, veio a esta terra, entrou no tempo e no espaço e se revestiu de humanidade, gerando assim, na encarnação, um Deus homem, Deus Cristo, que é Jesus, que estava já na humanidade, ele se revestiu de carne, de um corpo. Ele viveu nesta terra tendo um viver humano perfeito. Ele foi tentado, passou todas as tentações, mas ele foi tentado em todo, mas sem pecado. Ele nunca pecou. Ele viveu uma vida humana em perfeita unidade com o Pai. Todo viver humano, ele nunca estuvo
desligado, desvinculado da vida divina, da divindade. Ele teve um viver humano aqui na terra, mas todo o seu viver humano, ele teve vinculado, unido a essa natureza divina com o Pai. Ele na morte, Ele nos redimiu, nos comprou por meio da morte. Ele morreu pelos nossos pecados e lhes perdoou todos os nossos pecados. Ele, pela morte, Cristo se tornou, por meio dessa morte, Cristo se tornou a nossa justiça. E na ressurreição, o Senhor nos regenerou para uma esperança viva pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. E por meio dessa ressurreição, essa regeneração, Ele nos reconciliou com Deus, trazendo paz com Deus e os homens, e nos tornou filhos de Deus. Aí eu falei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Pelo menos que todo filho de Deus precisa estar claro em que consiste então a sua salvação. Ok? Vou repetir: encarnação, viver humano, viver de perfeita unidade com o Pai, morte que nos redimiu, perdoando nossos pecados, pela morte Cristo se tornou a nossa justiça, na ressurreição nos regenerou, nos reconciliou com Deus, temos paz com Deus e fomos feitos filhos, genuínos filhos de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, depois de nós vermos tudo isso aí, o que os filhos de Deus agora precisam conhecer? Nós precisamos conhecer agora que depois da salvação, depois de toda essa salvação que nós recebemos pela graça, agora o Senhor precisa salvar-nos pela vida de todos os elementos da velha criação. A queda do homem, ela gerou em nós, ou ela nos tornou a velha criação. Quando nós fomos regenerados, fomos salvos, a salvação entrou em nosso espírito, nos tornamos em nossos espíritos filhos de Deus. Mas em nossa alma ainda, os elementos da velha criação, as consequências da velha criação, da queda, ainda permanecem em nossa alma. E elas precisam ser removidas, elas precisam ser arrancadas de nós e substituídas pela vida e a natureza divina. Então eu quero ler um versículo aqui que está em Romanos capítulo 10. Oh Senhor Jesus, Romanos capítulo 5, versículo 10. Ele diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, já estando reconciliados, se nós, quando era inimigo, fomos reconciliados com Deus pela morte, agora estando já reconciliados, muito mais, seremos salvos pela vida. Então, pela vida, pela natureza que o Senhor conseguiu colocar dentro do nosso espírito, a natureza divina, por essa vida Deus vai fazer muito mais. Deus vai fazer um trabalho de renovação. Renovar é que Ele vai tirar os elementos do velho homem e vai colocar os elementos do novo homem. Ele vai nos transformar, Ele vai mudar nossa forma, nossa constituição. E Ele vai nos conformar à própria imagem do Filho de Deus. Louvado seja o Senhor. É muito glorioso, irmão. Todo filho de Deus precisa conhecer essa etapa que Deus precisa concluir em nós. Aquele que começou, que iniciou em nós boa obra, há de completá-la. Então, essa obra que se precisa completar é isso aí. É a plena salvação. A salvação completa, que lá vem pela renovação, a transformação e a conformação da nossa alma. Então, vamos ler 2 versículos aqui. Vamos ler Romanos capítulo 12. Oh Senhor Jesus, rogo-vos, 12:1.
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, se eu já sou salvo, se eu já fui salvo, porque eu preciso apresentar o meu corpo, porque eu preciso ainda me dispor para ter um estado, né? Para mudar a minha condição, para agora ter um sacrifício vivo, para ser santo e agradável a Deus. Aqui está falando da etapa da renovação, transformação e conformação do nosso ser. Depois o versículo 2 diz: e não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Oh Senhor Jesus. Vamos a ler outro versículo aqui que está em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Colossenses capítulo 3, versículo 5, ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí estão os elementos, as consequências do velho homem, da velha criação. E ela opera ainda em nossa alma. Elas se manifestam de muita forma: prostituição, impureza, paixões lascivas, desejos malignos e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Oh Senhor Jesus. Então, Deus precisa então tirar esses elementos de nós, amém? Tirar e dar-nos essa plena renovação, transformação e conformar-nos, completar essa obra em nós. Então, esse capítulo aqui deste livro, o segundo capítulo, que fala da plena salvação, ele comparou, ele nos ajudou para compreender um pouco melhor esse processo da plena salvação, para mostrar-nos a santificação, o processo da santificação, que esses são 3 itens também que você e eu precisamos entendermos. A justificação, ela trouxe a salvação inicial para nosso espírito. Ela nos salvou. Pela justificação nós fomos salvos. Agora, pela santificação, o Senhor está transformando nosso ser. E isso vai acontecer desde o momento que você creu no Senhor até a morte ou até a segunda vinda de Cristo, se assim o Senhor nos permite estarmos vivos para a sua segunda vinda. E a glorificação será o processo no qual o Senhor transformará o nosso corpo para ser semelhante ao corpo da sua glória e um dia sermos inseridos na própria glória do Pai. Então, 3 coisas que precisamos entender: a justificação, aconteceu no nosso espírito quando crimos; a santificação está acontecendo agora para transformar nossa alma, e a glorificação está nos preparando para um dia sermos inseridos na própria glória do Pai. Então, para nós entendermos o segundo ponto da santificação, ele usou o livro de Hebreus e o livro de Isaías, especificamente no capítulo 55. Então, esse processo da santificação, ele é comparado no livro de Isaías com o livro de Hebreus capítulo 6, com a terra. A terra representa a nossa alma, representa o nosso coração, no qual o Senhor ele precisa transformar hoje. Essa terra, que é o nosso coração, a nossa alma, ela precisa ser uma terra fértil, uma terra adequada, uma terra disposta, para que tudo o que Deus coloque em nosso coração possa gerar frutos. Só que por causa da mesma queda, o nosso coração ele foi corrompido. Irmão, na Bíblia diz que o nosso coração é corrupto, é maligno, mais que todas as coisas. Então o Senhor precisa ele transformar o nosso coração. Então vamos ler aqui Isaías, capítulo 55, versículo 10 e 11. Ele diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não
do céu e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, isso que desce do céu é a palavra de Deus. O que faz a obra da santificação, da transformação, da conformação, é a palavra de Deus. Porque ela traz o próprio Deus para dentro de nós. Amém? Então, ao ouvir a palavra, qual é a nossa... qual é o propósito quando nós ouvimos a palavra de Deus? É que a palavra, ela deve cumprir o propósito, o intuito de quando nós ouvimos ela possa fecundar em nós. Ela possa gerar algo dessa natureza, dessa palavra, dentro do nosso ser. Se a palavra que nós ouvimos, quando nós ouvimos ela, desfrutamos, ela não gera vida, é porque existe uma barreira em nosso coração. Então, nosso coração precisa ser tratado. Eu quero comparar esse versículo aí com João capítulo 5. Oh Senhor Jesus, João capítulo 5, versículo 39, ele diz aqui, examinais as escrituras, porque julgar tem nela a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Então, o propósito de nós nos aproximar à palavra do Senhor é que ela possa fecundar em nós. Ela possa gerar em nós o elemento da vida de Deus dentro de nós. Amém? Oh Senhor Jesus, quando isso acontece, quando a palavra do Senhor ela começa a colocar dentro do nosso ser os elementos da vida e nos abrimos, nos esvaziamos, desfrutamos com simplicidade a palavra de Deus, nos arrependemos, recebemos a luz da palavra, não nos protegemos, não nos justificamos, reconhecemos nossos pecados, nossa fraqueza e nos abrimos ao trabalhar da palavra de Deus em nós, ela sempre vai fecundar, vai gerar vida em nós. Ok? Então, se isso se cumpre, se estaria cumprindo o processo metabólico em nós. Que o processo metabólico é a mudança de vida, é uma mudança de células espirituais, células emocionais, todo vai mudar. O metabolismo divino que vai gerar a palavra do Senhor, ela vai mudar o nosso ser interior, ela vai mudar o nosso caráter, vai mudar nossa pessoa, e isso é o que a Bíblia denomina a santificação, ok? Ela vai remover os elementos da velha criação e deixamos de ser crianças na fé. Nós começamos a crescer, a amadurecer, amém? Nos tornamos pessoas maduras, amadurecidas espiritualmente, ok? E começamos a ter uma experiência na palavra da justiça. O que quer dizer isso? O que quer dizer quando em Hebreus capítulo 5, quero ler esse versículo aqui, Hebreus capítulo 5. Oh Senhor Jesus, versículo 13, ele diz: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperto na palavra da justiça, porque é criança. Então, a palavra da justiça, na verdade, é um patamar mais além do simples fato de nós irmos à palavra de Deus para satisfazer as nossas necessidades.
A palavra da justiça é a palavra que nos comissiona, é a palavra que nos constitui com a vontade de Deus para nós fazermos e cumprirmos aquilo que está no coração de Deus. Ou seja, é uma palavra que não é para a nossa satisfação, é para a satisfação do Pai. E aí é onde Deus quer nos levar com a palavra, com a santificação, com o crescimento espiritual. Deus quer nos tornar filhos de Deus, que sejam experientes com a palavra da justiça, que quando nós voltemos nosso coração à palavra e o Senhor trabalhe em nós possamos ver aquilo que está no coração de Deus e que Deus quer cumprir e fazer nesse tempo. E como eu posso cooperar com Deus para o cumprimento da vontade dEle. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor nos leve a ter essa experiência. Versículo 14 diz: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, o que estou falando agora, pela prática do discernimento, dos sentidos espirituais, de buscar, de ruminar, de aprofundar na palavra de Deus, não sendo superficiais, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então esse é o patamar, esse é o nível que Deus quer nos levar por meio da palavra do Senhor, ok? Esse é o verdadeiro processo da santificação, ok? O processo da santificação, então, não é um esforço para o homem não pecar, né? Muitas pessoas pensam, não, eu vou ser santo, então eu vou me isolar, eu vou ir para uma montanha lá, sozinho, sem nada do mundo moderno, eu vou estar aí sozinho, né? Só orando, mas você peca estando sozinho, peca estando com outro, você sempre vai pecar. Então, o conceito da santificação não é o esforço humano para não pecar. A santificação é algo muito mais além. Não é um conceito moral e ético para não fazer o que é errado, para fazer o que é certo. Não é isso. É muito mais que isso. Isso, claro, de fato, vai acontecer. Uma pessoa que entra no processo da santificação vai pecar menos. Se ele é mais santificado, ele é menos pecado, ele menos vai viver pelo pecado. Ok? Mas o conceito bíblico, real, é que a santificação é o trabalho onde os elementos de Deus, os elementos santos, irmão, é o único santo no universo, o único diferente, distinto, singular, é Deus. Deus é santo, santo, santo. Não existe outra coisa santa, outra pessoa santa no universo. O único diferente é Deus. E a única maneira de nós sermos santos é que o próprio Deus, com seus elementos, com sua natureza divina, entre em nosso ser. E aí sim vamos ser santificados, condicional. A nossa condição vai mudar, vai se tornar, nos vai dar uma condição santa, ok? Então, esses elementos precisam ser trabalhados em nós. Então, esse processo de santificação, ele só é possível somente pelo falar de Deus em nossas vidas. Amém? Deus precisa falar conosco. A palavra de Deus precisa mexer conosco, precisa nos iluminar, porque é algo que não é instantâneo. Deus precisa passar-nos por um processo. Deus precisa ainda, muitas vezes, passar-nos por processos de sofrimento, processos de quebrantamento em nosso viver, em nosso andar. Hebreus também diz que a disciplina, a finalidade da disciplina de Deus, não disciplinar, é para a nossa santificação. Então, esse processo não é algo que vai acontecer de forma instantânea. É algo que vai acontecer de forma progressiva, de a pouco, todos os dias em nosso ser. Então eu vou ler aqui
um versículo que está em 1 Coríntios capítulo 6. Oh Senhor Jesus, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Ele diz: tais fostes algum de vós, mas vos lavaste, mas foste santificado, mas foste justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então esse versículo aí tem a ver com a santificação posicional. Nós fomos posicionalmente santificados em Cristo para hoje podermos ter paz com Deus, comunhão com Deus e ter um relacionamento de vida com Deus. Mas condicionalmente, em nossa condição, em nosso viver atual, nosso dia a dia, você e eu temos muitos elementos que não são santos, são profanos, né? É da iniquidade, do pecado, do velho homem, que ainda se manifestam em nosso dia a dia e atrapalham o nosso andar. Então, nesse processo, nós precisamos ser santificados. Então, vamos ver um versículo que tem a ver com a santificação condicional, de mudar a nossa condição. Ela está em 1 de Tessalonicenses capítulo 4, ok? Versículo, vamos colocar um exemplo aqui, versículo 3 e 4, diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais de prostituição. Então isso aí tem a ver com o nosso procedimento, o nosso andar. Que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. Amém. Louvado seja o Senhor. Então o versículo 7 diz: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então esse processo de santificação é o processo no qual o Senhor transforma nosso ser. E isso é comparado com o trabalho da terra, que estamos falando aí em Isaías, quando fala da terra, que ela é uma terra fértil, é uma terra na qual Deus pode fecundar a palavra, e o processo no qual o Senhor vai preparar essa terra para tornar essa terra uma terra frutífera, ok? Então esse é o processo da plena salvação, da grande salvação, que fala Hebreus capítulo 2, que menciona aí Hebreus capítulo 2. Ela nos prepara, esse processo da santificação nos prepara para um dia nós sermos inseridos em Deus. Ok? Irmão, todos vamos passar por esse teste espiritual. O grande teste espiritual será o grande dia em qual todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Nesse dia, o Senhor vai testar o trabalho da santificação em nós. O Senhor vai ver, vai nos testar se nós fomos preparados, se nós vivimos para esse processo, para o Senhor um dia nos colocar para dentro da sua glória. Vamos ver exemplo, Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Oh Senhor Jesus, Apocalipse capítulo 21, versículo 3 diz: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com o homem. Deus habitará com ele, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então, esse tabernáculo aí será a união de Deus com o homem. Isso acontecerá na Nova Jerusalém. Mas antes de isso acontecer, na Nova Jerusalém, falta ainda aí uma história de 1000 anos, que será o reino milenial. E antes do milênio, o Senhor estabelecerá o tribunal de Cristo. E esse grande dia, Deus vai testar todos nós. Então isso está em 1 Coríntios,
Vamos ler, por favor, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13. Ele diz: manifesta se tornará a obra de cada pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, e qual seja a obra de cada o próprio fogo aprovará. Então, na Bíblia, o fogo representa a santidade de Deus. Então, a santidade de Deus vai provar quanto do elemento santo foi trabalhado em nós. E aí diz que se outras coisas diferentes a esse elemento permaneceram, os elementos do velho homem, da velha criação permaneceu em nós, e essas coisas forem queimadas, nós vamos ter que passar por um processo de purificação, que a Bíblia denomina choro e ranger de dentes. As trevas de fora será um período de disciplina para os infiéis, para aqueles que não tiveram um estado de búsqueda, para o Senhor completar a plena salvação em nós, ok? Então, Cristo, quando em Hebreus, então ele mostra esse assunto da plena salvação, ele usa o quadro, como já falei, da terra, como com o nosso coração que é a terra. Então, a semente para ser semeada nessa terra é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o próprio Cristo. Cristo é a semente perfeita. Todos os agricultores, as pessoas quando vão semear, não, eles labutam a terra, não, eles preparam a terra, e aí eles testam a semente. A semente tem que ser uma semente boa, de excelente qualidade. Ela é testada, ela é estudada, né? Para garantir que essa semente vai dar frutos de boa qualidade. De igual forma, Cristo, ele foi trabalhado, ele foi testado em tudo na humanidade. Ele passou por todos os testes, ele caiu em terra, e ele morreu, e cresceu, e gerou muitos frutos. Então, Cristo é uma semente de excelente qualidade. A palavra de Deus, então, é uma semente de excelente qualidade. Mas Cristo, quando ele passou por esse teste, ele não voltou vazio. Ele cumpriu o objetivo, sendo as primícias da ressurreição. Então, quero ler aqui Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo 11. 11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Aleluia. Então esse aí é Cristo. Amém? Ele é a palavra que saiu da boca do próprio Deus e não voltou vazia. Ela cumpriu tudo o que o Pai falou e ela prosperou naquilo para o qual o Senhor Pai tinha designado o Filho. Então isso aí é um cumprimento da profecia de Cristo. E por esse processo que Cristo passou por nós, ele hoje é o Rei dos Reis. Ele é o sumo sacerdote que está hoje sentado à destra, à direita de Deus, para cumprir todo o ministério celestial, até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos pés. Ele é o verdadeiro ministro do santuário. Isso está em Hebreus capítulo 8, versículo 2. Ele é o verdadeiro ministro do santuário. Ele está hoje sentado à direita de Deus, mas ele também está ministrando no verdadeiro santuário celestial como sumo sacerdote, que hoje é a igreja, a casa de Deus. Ele está trabalhando em nós. Ele está intercedendo e cuidando de nós como o Consolador. E Ele vai completar a obra em nós. Amém? Então, a preocupação do Senhor hoje não é a semente. Não é a semente de alta qualidade. Ela é de alta qualidade. A preocupação que o Senhor tem agora é da terra. É o nosso coração.
E o nosso coração, ele precisa ser trabalhado e disposto. E tornar o nosso coração uma terra fértil, para que o nosso coração possa se tornar um coração disposto para fazer a vontade de Deus. Então vamos ler aqui Hebreus capítulo 6. Hebreus, oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. Hebreus capítulo 6, versículo 7. Diz: porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz fruto e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Então aqui vemos uma terra que absorve, uma terra que está trabalhada, uma terra que foi trabalhada para que tudo que fosse semeado nessa terra possa gerar fruto, possa gerar alimento para os outros. Mas no versículo 8 diz: mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então os espinhos e abrolhos representam as consequências da maldição da criação por causa da queda do homem. A criação, ela ficou sob maldição. E ela diz que ela produz espinhos e abrolhos, né? Que são ervas negativas, ervas que não servem nem para alimento e atrapalham o processo da frutificação. Então, se você, exemplo, deixa uma terra sem trabalhar ela, sem preparar ela, você não precisa fazer nada. Ela vai produzir espinhos e abrolhos, né? Você deixa aí um tempo e vai crescer mato, vai crescer espinho, erva que não tem utilidade nenhuma. E assim é o nosso coração quando não é trabalhado por Deus. O nosso coração, quando ele não é trabalhado por Deus, o que produz é isso. E os espinhos e os abrolhos também em Mateus capítulo 13, versículo 7. Eu quero ler esse versículo aí. Ele representa os afãs e as preocupações da vida. Vamos ler aqui Mateus capítulo 13, versículo 7, diz: outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Então o versículo 22 diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, um coração que não é trabalhado por Deus, que não passa por nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de teste, então, toda vez que Deus mande a palavra de Deus, envie a palavra de Deus, a chuva, ela não vai gerar nada favorável para o Senhor. Ela vai produzir preocupação pela vida, pelas riquezas. As pessoas vão estar ocupadas em si mesmas, vão estar preocupadas por seus próprios afãs e não teremos ou não tendremos um coração em disposição para o cumprimento da vontade do Senhor. Então que o Senhor nos ajude, amém? Que o Senhor trabalhe o nosso coração. Louvado seja o Senhor. Então, o meu tempo já aqui está acabando. Vou ver aqui como eu vou concluir. Vamos ler Isaías. Isaías capítulo 55. Amém? A partir do versículo 1. Oh Senhor Jesus, vamos ler aqui, Isaías capítulo 55, 1 diz: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. Então, como nós podemos mudar essa terra, essa condição do nosso coração? Irmão, essa búsqueda
essa busca que nós temos, constante, de querer satisfazer a nossa vida com alguma coisa, é porque nós temos sede espiritual. Estamos com sede em nosso espírito. E o único que pode satisfazer o nosso espírito são as águas que Deus preparou. Essas águas é o próprio Espírito de Deus. O único que vai satisfazer o nosso espírito são as águas. Nós nos aproximarmos, beber da abundante água do Espírito do Senhor. Amém? Nos aproximar e falar assim: Senhor, tenho sede espiritual. Preciso de Ti, Senhor. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Louvado seja o Senhor. Então, isso aí, de nós virmos e comprarmos, é pagar um preço para pegar, para desfrutar tudo que já Deus preparou por nós. Ele já preparou o vinho. E o vinho é o resultado de um processo de preparar a uva, né? Esmagar a uva, passá-lo por um processo de um cântaro para outro cântaro, esperar que ele possa fermentar. E aí, esse vinho, você não precisa trabalhar por esse vinho está pronto. Esse vinho representa a alegria do Espírito. Amém? E o leite aqui, já você não precisa trabalhar por isso. É um leite, é um alimento que já está pronto. E isso aí representa a graça de Deus. A graça de Deus, ela está pronta para o nosso desfrute e para o nosso deleite. Para alegrar o nosso coração, para nos alimentar. Amém? Vou ler aqui, vou resumir. Por que gastai o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Então, esses finos manjares aí é tudo que Deus já preparou para o nosso desfrute. O problema é que nós estamos investindo nossa vida, a maior parte das nossas energias e todo o nosso ser em afãs, em preocupações, em querer comprar, vender, adquirir. Né? Nós pensamos que nós vamos ser mais felizes se adquirimos uma nova casa, ou temos uma outra casa, ou trocamos de carro. A felicidade verdadeira não está nisso. Está em nós nos aproximar e não gastar o dinheiro naquilo que não é pão, sino ir e pagar um preço para adquirir toda essa riqueza de Cristo, que estão de graça para todos nós. Então o Senhor sigue aqui, versículo 3, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma vivirei. Amém. E aí mostra, se nós termos essa atitude de inclinar nossos ouvidos, de nos aproximar e ouvir ao Senhor, nós seremos vivificados. Irmão, o que nós precisamos nesses tempos de tanta morte e de tanta frieza e mornidão espiritual, é sermos vivificados. Oh Senhor Jesus, porque conosco, depois diz aqui, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então, depois da graça, depois que fala que o Senhor nos exorta a desfrutar e nos esforçar em adquirir, em ganhar, em desfrutar essa graça, o Senhor fala assim, ainda assim, eu vou fazer uma aliança de misericórdia. O que quer dizer isso? A graça, ela já está pronta. Está aí como um grande banquete, uma grande festa. Mas nós precisamos ir até essa festa para desfrutar. Exemplo, na igreja, as reuniões,
as comunhões, a palavra que Deus prepara por meio do falar profético. É um grande banquete para todos nós. Mas muitas vezes não estamos indo a comer do banquete que Deus preparou de graça para todos nós. Estamos distraídos, estamos soltos, estamos indo para outros lugares. Estamos nos afãs da vida. Então aí a graça não consegue nos alcançar. Então aí o Senhor aí envia seu pacto de misericórdia. Ele vai até onde nós estamos. Ele nos traz para nós ouvirmos, para nós desfrutarmos desse banquete. Oh Senhor Jesus, e isso aconteceu com nós. Nós estávamos perdidos, estávamos no mundo, sem Deus, sem Cristo, e Deus na sua misericórdia fez uma ponte para nos resgatar e nos trazer a seu banquete e ao desfrute da plena graça do Senhor. Oh Senhor Jesus, amados irmãos, eu vou ficar até aqui, o tempo já passou, mas eu quero encorajar todos vocês a fazer a leitura desse livro aqui. Essa leitura vai nos ajudar, porque o conteúdo é muito denso, né? Aí eu confesso que eu não tenho essa capacidade de sintetizar tantas riquezas, né, que ainda nós temos aqui nesse livro. Eu quero ler aqui uma porção para concluir e encorajar você a fazer a leitura desse livro aqui. Diz: com relação ao leite, vemos que é principalmente para o nosso alimento. Tanto o vinho como o leite são dois produtos processados, um de origem vegetal e outro de origem animal. Isso nos mostra que Deus nos convidou para seu banquete e que tudo já está pronto para desfrutarmos. Amém, que rico. Por exemplo, para produzir o vinho, alguém apanhou as uvas, pisou, extraiu o suco e fez a fermentação. Após isso, há ainda uma série de processos para que se torne um bom vinho. O mesmo se aplica ao leite, que vem de um animal que come o pasto, digere, rumina e transforma essa riqueza toda em leite. Esse é o cuidado de Deus para conosco, nos oferecendo vinho e leite, alimentos já processados, fáceis de assimilar e desfrutar. Então já tudo está pronto, tudo está pronto. Nós precisamos então nos aproximar. Então, quero encorajar todos vocês a fazer a leitura do livro e que Deus nos ajude, amém? Deus nos abençoe. Eu quero fazer uma oração. Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos por tudo que o Senhor já preparou para nós. Obrigado por esse banquete de graça, onde o Senhor já processou todos os alimentos para o nosso desfrute. Mas, Senhor, pedimos, ainda que a Tua misericórdia nos alcance em qualquer lugar onde estemos distraídos e desenfocados. Senhor, não permita que nos perdamos no mundo, buscando nossos próprios interesses e os nossos próprios prazeres. Senhor, alcança-nos com Teu braço e atrai-nos de novo com o braço de misericórdia para desfrutar do banquete celestial. Oh, Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor. Não nos deixe perdidos. Nos resgata mais uma vez e nos volta à Tua presença. Abençoa a todos que estão ouvindo esse vídeo. Abençoa a todos os irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Então, até a próxima. Que Deus abençoe.